Boa noite a todos. Eu vou aqui fazer uma leitura tentando em 3 partes, porque o capítulo é bem longo, como foi celebrada uma missa dentro de um avião. E foi muito difícil chegar a esse momento para fazer essa leitura, mas uma força maior me impulsiona a fazê-lo. O camarote que Frei Simão ocupava na Atanora de Joana Tabor não media mais de 2 metros quadrados, mas ali cabiam todas as riquezas e dali ele contemplava o céu e o mar, e com os olhos da alma o mundo inteiro e a eternidade. Voando a 20.000 metros acima do oceano, que quando podia ver-se não parecia mais do que um prato de barro coagulado. Só era belo o firmamento com suas estrelas nítidas e palpitantes, e as nuvens por baixo do avião, sobre as quais rolava a luz, como sobre simbósios de sólidos mármores. Ele dormiu profundamente a primeira noite na sua cela de alumínio e de cristal, vibrante pelo ronco dos motores até que o despertou a voz de Joana, que lhe falava pelo telefone. Queria que às 35, algo mais do que às 8 horas da manhã, ele fosse ao seu camarote para celebrar a missa no altarzinho que ela havia preparado. Celebrar a missa na Atanora de Joana Tabor? Quem lhe teria anunciado anos antes, quando ele ainda era fiel às rígidas rúbricas eclesiásticas? Recordava, e tal recordação era como uma cicatriz dolorosa, a forma como começara a deslizar pela ladeira do sacrilégio. Sacrilégio que tanto o horrorizava a princípio e com o qual depois se acostumou. Foi durante uma noite de calor, em que até mesmo a sua cela, geralmente fresca, mercê das suas grossas, vestutas paredes de adobe, estava, entretanto, escaldadas pelo calor da tarde sufocante que Buenos Aires suportara. Despertou às 10 horas, com a goela seca, devorado pela sede, olhou para o relógio, era mais de meia-noite. Portanto, não podia beber nem sequer um gole de água, pois logo o impediria de celebrar a sua missa diária. Embora não seja obrigatório celebrar todos os dias, um sacerdote piedoso não renunciará a isso, senão por grave impedimento. Há uns que têm o santo orgulho de dizer que em 30, 40, 50 anos, nem um só dia faltaram à sua própria missa. E consideram isso como uma graça extraordinária. Frei Simão titubeou um momento, procurou refrescar-se, mergulhando as mãos na sua tina de barro cheia de água, que brilhava como um espelho à luz da lua. Isso encandeou-o e aumentou-lhe a avidez por beber. Declarou-se vencido, aplicou os lábios ressequidos à água do Aguidar,
nem fresca nem pura, e renunciou à sua missa. Não era isso um pecado, certamente, mas a tentação da sede repetiu-se várias noites, como uma isca diabólica, e sempre o achou fresco, e sempre o achou fraco, e o venceu. E como certo dia fosse a festa e ele não pudesse renunciar à sua missa por causa dos fiéis que acorreriam a ouvi-la, bebeu e celebrou a missa sem estar em jejum. Nos ambages da sua moral, encontrava sempre algum argumento para acalmar a consciência, que cada vez lhe falava em voz mais baixa. Pensava nisto depois de ouvir o mandado de Joana Tabor. Embora já fosse dia, claro, ainda faltava várias horas, que em vez de empregar rezando o seu ofício, o frade passou relendo o seu diário e acrescentando-lhe novas páginas com as impressões mais recentes. Quanto haviam caminhado o seu espírito e o seu coração. Numa folha do ano anterior, leu: nada pode abalar a minha fé e o meu amor a esta igreja, maior do que os que a governam, mais forte do que os que a defendem e dona do futuro, ainda que lhe arrebentem o presente. Quanto havia amado Roma, mas desde muitos tempos atrás ousava censurar o proceder das mais altas autoridades eclesiásticas e mostrava o seu temperamento insubmisso e rebelde. Poderia agora dizer que nada lhe mudaria a sua fé e o seu amor à Igreja Romana, pois a data e escreveu: ontem estive pela última vez no Vaticano, ainda com a esperança de que o Papa me concedesse uma audiência privada. Não pôde ser. Quando se escrever a história religiosa da segunda reforma da Igreja, este pequeno episódio aparecerá sob uma luz providencial. Se o Papa me houvesse recebido, certamente ter-me-ia escutado, e o curso da minha vida teria mudado. E com ele, a história da Igreja. Agora, como estou longe do Vaticano e como perto de Deus, sinto-me sacerdote até a medula dos ossos, como nos melhores dias da minha vocação. Mistério profundo, ao mesmo tempo, minha alma sente a pura e onipotente atração de uma mulher. Dentro de alguns minutos vou celebrar a Santa Missa no camarote dela. É uma alma profundamente religiosa, embora tenha para si mesma uma visão especial dos nossos dogmas e especialmente da nossa disciplina. É inimiga do celibato eclesiástico. Prefere que os sacerdotes ostentem a tríplice coroa dos patriarcas: sacerdote, esposo e pais. Eu já o disse antes e creio havê-lo escrito
neste diário. O celibato cristão é um estado sublime, angélico e humano, a um tempo superior, em certo sentido, ao matrimônio pela sua santidade e pela sua felicidade. Tem direito a uma recompensa especial na vida eterna, da qual é imagem e ao mesmo tempo uma antecipação neste mundo. Eu tive esse dom de Deus, conheci-lhe a doçura, possuí-lhe a força, e até quisera me fosse possível conservá-lo toda a minha vida. Acabava de escrever isto quando soou um novo e peremptório chamado do telefone. A Antanora ia tripulada por 2 mecânicos e 3 serventes, além dos 2 passageiros, Joana e Frei Simão. Tudo que o engenho humano e o luxo podem inventar, associarás para fazer daquela aeronave espécie de agulha de cristal e de prata, um reduzido palácio, fim do mundo, que se podia imaginar que ali não houvesse para deleite dos sentidos e do espírito. Havia até um teatro onde a televisão, unida à telefonia, receptava as peças que eram levadas durante a semana em qualquer grande teatro do mundo. Bastava captar a onda para que todos os olhos e ouvidos recebessem a sensação de sons e cores que se produziam nesse momento ou se haviam produzido várias horas antes e mesmo dias, a milhares de léguas de distância. Voando na estratosfera, a Antanora podia fazer a volta do mundo em 80 horas. Mas dessa vez a sua dona, para reter por mais tempo o extraordinário hóspede que levava a bordo, dispôs que a viagem se fizesse com a máquina em 1/4 da velocidade normal e não de Oriente a Ocidente, porém ao inverso, do Ocidente a Oriente, cortando obliquamente os paralelos. Passaria ela sobre a Ásia Menor, Pérsia, Índia, Golfo de Bengala, Arquipélago de Sonda, Mar de Coral, e sobre o imenso espelho do Pacífico até alcançar o vértice da América. Ao embarcar em Roma, Joana Tabor tinha dito ao frade: o senhor não se atrasará nenhuma hora, chegará antes do que teria chegado no dirigível brasileiro. Só quando se acharam acima das nuvens foi que ela lhe confessou ter dado ordem aos seus mecânicos para voarem com o rumo oposto e que não demorariam menos de 8 dias na estranha viagem. Frei Simão não protestou. Para que protestar? Apenas alegou que lhe seria difícil explicar o atraso e, sobretudo, a mudança de rota e o haver embarcado no avião de uma mulher. Ela pôs-se a rir. Acaso precisa o senhor dizer-lhe a verdade? Invente qualquer coisa. Em Buenos Aires as pessoas, e ainda menos esses pobres,
enclaustrados não estão agora com ânimo de andar inquirindo os assuntos do superior? As notícias de que lá chegaram dão contas dos milhões de judeus assassinados pela população. Pouco antes da hora, Jonathan Boa enviou um servente para conduzir o frade até o seu camarote. Situado no lombo do avião, onde as suas janelas formavam duas suaves arcadas de cristal. O frade entrou e ficou deslumbrado ante o luxo simples e primoroso daquela câmara. Sobre uma mesula havia um grande ramo das suas rosas, daquelas de que ela mesma cuidava no seu palácio de Martinez, para adornar o parapeito de sua janela, como era que havia rosas para o altar gregoriano em Buenos Aires e em Roma, e também ali naquele altar. Virou-se então, viu Joana estendida no seu leito, com a fronte sempre cingida pela sua faixa vermelha. Uma onda de sangue tingiu o pálido rosto do frade, os joelhos se lhe dobraram e ele caiu no chão. Ó Joana, que vai ser de mim? Exclamou, apoiando a têmpora palpitante na mão que ela lhe estendia. Olhe, tenho febre. Levante o seu coração, murmurou-lhe ela, com aparente severidade. Estou doente, e hoje será para mim um dia maior do que o de ontem. Hoje quero batizar-me por sua mão e assistir de novo à sua missa. Ele guardou silêncio. Que diria em Roma se tivesse notícia de haver ele dado a comunhão a uma herege, antes de batizá-la e de se dispor a celebrar missa no avião junto ao leito dela? A meia voz confiou-lhe a sua inquietação e ela, sorrindo, respondeu-lhe: até quando terá escrúpulo, romanistas? Alie-se esse lastro inútil, coração para o alto. O Senhor servirá melhor a Deus quando se propuser não deixar passar um só dia sem fazer alguma coisa oculta ou visível contra o romanismo. Sim, sim, disse ele, levantando-se a burocracia, a tirania, a liturgia romana. Fazer cada dia alguma coisa contra ela será servir a Deus. No altar achou disposto os paramentos, o cálice, a patena sobre a ara coberta de uma branca toalha, e a um lado o missal, e também o vinho para o sacrifício, e uma hóstia grande e outra pequena. Quem preparou isto? Perguntou ele, admirado. Eu mesma, supondo que o Senhor viria comigo, ontem arranjei tudo. E onde o obteve? As fleiras da expectação são minhas amigas e devem-me alguns favores. A Madre Superiora preparou para o meu oratório todas as coisas. O Senhor dirá se ela esqueceu alguma.
Não falta nada, disse Frei Simão, lançando a estola ao pescoço. Vamos primeiramente rezar a fórmula de Pio IV para a abjuração dos protestantes, depois batizá-la-ei. Eu não sou protestante, replicou ela. Sou pagã. Creio, isto é, cria mais em Satanás do que em Deus. Creio mais em Deus e creio em Cristo, conforme o Senhor me ensinou, mas não estou segura de haver deixado de crer em Satanás e de o amar. Amar a Satanás? Interrogou ele. Sim, não posso aborrecer aquele em cujo nome meus pais me geraram e que possuiu a minha alma antes do próprio Deus, e que no paraíso terreal, conforme refere o Gênesis, profetizou o destino dos que comerem da árvore proibida. Serei como deuses, exclamou Frei Simão. Sim, como deuses. A humanidade já mordeu o fruto dessa árvore, e todos nós somos como deuses. Havemos então de renegar aquele que nos ensinou a ciência do bem e do mal? Ela falava com uma voz estranha e belíssima. O frade assustou-se. A beleza daquela mulher resplandecia com diabólico fulgor. O coração de carne do pobre homem era uma taça cheia, a ponto de se entornar. Quero batizar-me e pertencer à Igreja de Cristo na forma nova que o Senhor e eu vamos instaurar, livre de superstições e de cadeias. Nela tudo se unirá, nada se excluirá, nenhum espírito, nem sequer o espírito do mal, nem sequer o homem de pecado. Sabe a quem me refiro? Ao anticristo, murmurou o frade com um mero hálito de voz. Sim, ao anticristo que beberá o sangue de Cristo na taça de ouro do altar? E por que não? Por que não? Repetiu ele, aturdido. Essa é a igreja que eu sonhei, a igreja sem fórmula, em que não se exclua nem o próprio Satanás, e todos se alimentem da carne de Cristo. Joana escutou com deleite a blasfêmia do desventurado, a quem a sua aversão contra Roma, inflamada pela paixão que ela lhe insuflava com um fole infernal, fazia delirar. Vou batizá-la sem lhe perguntar nada, mas, e sem que a senhora abjure coisa alguma, estou certo de que nos céus os anjos escutarão uma voz parecida com a que há 20 séculos escutaram às margens do Jordão. Tu és minha filha bem-amada, em quem pus as minhas complacências. Joana ergueu-se do leito e o frade derramou-lhe sobre a cabeça, cingida nas frontes por uma faixa escarlate, a água regeneradora do batismo, e com efeito ouviu-se nas alturas um gemido estridente e prolongado que rasgou as nuvens e cortou as carnes como uma lâmina enfurecida e gelou a medula dos ossos.
Assustada um instante, ela disse depois, para tranquilizar o frade, que tinha ficado hirto e de cabeça baixa. É a buzina de algum avião que cruza com o nosso. Porém, a imensidão do céu transparente achava-se deserta em tudo o que os olhos alcançavam. Vamos aqui parar para continuar.